Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Pois teu amor divinal satisfaz. Ao Lucas, Pai, que quer voltar para a igreja, pela Amanda, a família da Anice, o Yuri que está retornando, por todos nós que estamos aqui, Pai, os administradores, os ouvintes, Pai, aqueles que irão escutar, Pai, este culto da manhã, os que irão, Pai, na internet escutar futuramente, seja com a vida deles, Pai. O Senhor sabe o que vai na vida de cada um deles. E conceda a eles, Pai, segundo a tua vontade. Por favor, Deus, venha ser com a Ângela, com o Marcos, que o Marcos venha ser liberto, Pai, da bebida. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, liberta-o, em nome de Jesus. Seja com a Ângela também, Pai, o coração dela, sonda o coração dela, Pai. Mostra a ela, Pai, aquilo que o Senhor quer e que ela venha, Pai, ali lendo as tuas promessas, Pai. O Senhor conceda sabedoria a ela para ela discernir. E seja para cada um de nós aqui, Pai, ao ler a tua palavra, que possamos discernir, Pai, aquilo que precisamos, Pai. Pai, é Maria que vai operar as vistas, ó Deus, prepara os médicos, prepara, Senhor, os exames, que tudo venha se realizar, Pai, no tempo determinado. Por favor, Senhor, que ela possa entender o dia, Pai, e a hora. Conceda a ela essa graça, Pai, para que ela possa enxergar melhor. E venha ser com sua família, ó Deus. Ela pede tanto, Pai, pela Adriana, pelo Jorge Luiz, pelo Alan Marlon, a Tainá, a Thaís. Ó Deus Todo-Poderoso. Aqueles que se empenham, Pai, em estudar a tua palavra. E aqui estamos, Pai, para conhecer mais um pouco, Pai, da tua palavra, o espírito de profecia, porque a Bíblia também é espírito de profecia, Deus. Ela é em primeiro lugar. E o Senhor, Pai, levantou a tua serva, Ellen White. Ela descansa, Pai. E em breve o Senhor estará voltando, irá chamar, Pai, dos túmulos, aqueles, Pai, que te serviram. Ó Deus, quantos entes queridos nossos que descansam e queremos, Pai, revê-los. Então, Pai, por favor, que possamos ser fiéis ao Senhor, Pai, porque nós temos saudades. Assim como eu tenho saudade do meu Pai, que eu possa revê-lo na manhã da ressurreição. Para isso, Pai, pedimos o teu auxílio, porque sem ti nada podemos fazer. Nada, Pai. A leitura de hoje, Senhor,
Que a pessoa que lê, Pai, ela seja ungida por Ti e que o Espírito Santo venha falar através dela. Por favor, usa a nossa boca, Pai. Usa, Pai, dá-nos ouvidos espirituais. Pai, transforma, Pai, o nosso ser. As mudanças que precisamos fazer, Pai, na nossa saúde. As leis, Pai, as leis que o Senhor deixou, os remédios naturais, que possamos, Senhor, obedecer. E assim, Pai, podermos fazer uma mudança no nosso estilo de vida. Precisamos disso, Pai. Mas antes, Pai, que estejamos com o coração aberto à Tua palavra, que ela possa ser gravada, Pai. Assim como o Senhor deu ao coração do Gal, não só de ler, mas gravar. Que o que a gente for escutar hoje, Pai, que fique gravado na nossa mente e que haja uma mudança em nós. Assim como o Senhor é fiel, Pai, faça-nos fiéis. E que os nossos filhos, Pai, venham ser mais fiéis do que nós. Abençoa os nossos filhos, Pai. Resgata, Pai, aqueles que temos tanto carinho, Pai, são amigos, são parentes, são vizinhos queridos. Resgata, Pai. Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E que todo o mal, Pai, que habita nos nossos lares, se é que habita, Senhor, que seja retirado, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Fica conosco nesta hora, por favor, Pai, e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Nós vamos continuar nossa leitura no capítulo 10 do livro Revivamento Verdadeiro, que estamos lendo. E o título é Apelos Especiais no Ministério Público. Em Betty Craig, nos primeiros tempos, assisti a reunião na igreja de Betty Craig. Falei com liberdade ao povo mais ou menos 1 hora acerca da queda de Adão. Que trouxe miséria e morte, trazendo Cristo, vida e imortalidade à luz mediante sua humilhação e morte. Senti dever estar com o povo quanto à necessidade de inteira consagração a Deus, a santificação de todo ser, alma, corpo e espírito. Falei sobre a morte de Moisés e a visão que ele teve da prometida terra de Canaã. Houve profundidade de sentimento na congregação. Ao reunir-nos naquela tarde, chamamos à frente os que desejassem ser cristãos. 13 pessoas atenderam todas e testificaram do Senhor. Foi uma boa obra. Isso é o diário de 12 de janeiro de 1868. Trabalho diligente em Chillicothe, no Michigan. Houve reuniões durante o dia inteiro. Meu marido faltou de manhã e o irmão Andrews à tarde. Prossegui com observações por algum tempo, estando os que se haviam interessado por meio das reuniões, a começar daquele dia em diante a servir a Deus. Chamamos à frente os que desejavam iniciar naquele dia o serviço do Senhor. Bom número atendeu ao apelo. Falei várias vezes
rogando que as pessoas rompessem os laços com os laços de Satanás e começassem imediatamente. Uma mãe foi falar com seu filho chorando, suplicando-lhe. Ele parecia duro, obstinado, inflexível. Ergui-me, então, e dirigindo-me ao irmão, roguei-lhe que não se pusesse no caminho de seu filho. Ele ficou assustado. Depois ergueu-se, falou e disse que começaria naquele dia. Isso foi ouvido com alegria de coração por todos. O irmão D é um homem precioso. O marido da irmã ergueu-se então e testificou-se que seria um cristão. Ele é homem de influência, advogado. Sua filha estava ansiosa no assento. O irmão D acrescentou então suas súplicas à nossa. A irmã D também, por seus filhos, rogamos e, por fim, prevalecemos. Todos foram para a frente. Os pais e todos os filhos, os outros pais, lhe seguiram o exemplo. Foi um dia de regozijo. A irmã disse que era o dia mais feliz de sua vida. Benson Beach Creek. Falei à tarde sobre 2 Pedro. Falei com oportunidade. Depois de falar por 1 hora, convidei os que desejavam ser cristãos a ir para a frente. De 30 a 40 pessoas se dirigiram calmamente, sem agitação, para a frente e ocuparam os primeiros bancos. Falei com elas acerca de fazer entrega completa a Deus. Tivemos um período de oração pelos que ficaram para a frente. Precioso período de oração, os que queriam batismo foram solicitados a demonstrar isso, ficando em pé. Bom número se levantou. Depois de algumas hesitações e resposta, falei à tarde. Em Stanley, Virgínia, acerca de João 17:3. O Senhor me deu muito do seu Espírito Santo. A casa estava cheia. Chamei à frente os que desejavam buscar mais fervorosamente ao Senhor. E aqueles que desejavam entregar ao Senhor inteiramente em sacrifício por algum tempo. Ninguém se moveu, mas pouco depois muitos foram para a frente e deram testemunho de confissão. Tivemos precioso período de oração e todos se sentiram quebrantados, chorando e confessando seus pecados. Quem dera que cada um compreendesse o início da obra na Suíça. Sábado e domingo foram períodos preciosos. O Senhor abençoou-me especialmente ao falar no domingo à tarde. Ao fim do sermão, foi feito um convite a todos quantos desejassem ser cristãos, e todos que sentiam não ter viva ligação com Deus, para que fossem à frente, a fim de que uníssemos nossas orações as suas em busca de perdão do pecado e da graça, para resistir à tentação. Essa era uma nova experiência para muitos, mas não hesitaram. Disse-ia que toda a congregação se achava de pé, e o melhor que podiam fazer era sentar-se e buscarem, todos juntamente o Senhor. Ali estava uma congregação inteira, manifestando sua determinação de abandonar o pecado e empenhar-se mais fervorosamente na obra de buscar a Deus. Depois da oração, 115 testemunhos foram dados. Muitos desses mostravam genuína experiência nas coisas de Deus. Em Cristilânia, Noruega, passamos 2 semanas em
subterrânea e trabalhamos diligentemente pela igreja. O Espírito do Senhor induziu-me a apresentar claro testemunho, especialmente em nossa última reunião. Apresentei-lhe a necessidade de inteira mudança no caráter, caso quisessem ser filhos de Deus. Insisti com eles quanto à necessidade de profundo arrependimento, confissão e abandono dos pecados que haviam afastado da igreja o doce Espírito de Cristo. Convidamos então à frente os que quisessem tomar decidida posição ao lado do Senhor. Muitos corresponderam. Foram feitas algumas boas confissões e dados fervorosos testemunhos. A determinação indicada pelo erguer-se foi feito em Basileia, Suíça, um pedido de que se erguesse todos quantos quisessem fazer daí em diante os mais sinceros esforços para atingir mais elevada norma. Todos se levantaram. Esperamos que isso tenha agora sobre eles o efeito de ganhá-los para Deus e os pensamentos celestiais, e fizeram esforços mais diligentes para ser tudo enquanto Deus lhe deu para serem fiéis e verdadeiramente devotados soldados da cruz de Cristo, indiferentes reconduzidos em Basileia. Na tarde de sábado, reunimos-nos outra vez na reunião de testemunhos. A bênção do Senhor repousou sobre mim, ao dirigir-me novamente ao povo por alguns momentos. Todos os assentos estavam ocupados e foram trazidos outros ainda. Todos escutavam com profundo interesse. Convidei os que desejassem as orações dos servos de Deus à frente. Todos os que haviam estado indiferentes, todos os quantos desejassem voltar para o Senhor e buscá-lo diligentemente, pode aproveitar a oportunidade. Vários assentos foram prontamente ocupados e toda a congregação se pôs em movimento. Dissemos-lhes que o melhor que podia fazer era sentar-se mesmo onde estavam, e todos buscaríamos juntos o Senhor, confessando nossos pecados, e o Senhor empenharia sua palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João 1 e 9. Muitos testemunhos foram dados em rápida sucessão e com profundidade de sentimento, mostrando que os corações estavam tocados pelo Espírito de Deus. Nossas reuniões continuaram de 2 da tarde às 5, e então foram obrigados a concluir com várias orações fervorosas. Destacada experiência na Austrália. No sábado, 25 de maio de 1895, tivemos preciosa reunião na sala em que o povo se reunia em North Fitzroy. Por vários dias antes da reunião, eu sabia que esperava que eu falasse na igreja no sábado. Infelizmente, porém, tive forte resfriado e fiquei inteiramente rouca. Senti-me inclinada a deixar de cumprir esse plano, mas, como fosse minha única oportunidade, disse: irei à presença do povo, e creio que o Senhor atenderá minhas fervorosas orações e afastará a afonia, de maneira que eu possa apresentar minha mensagem ao povo. Apresentei-me ao Pai Celestial a promessa: pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, 9 e 13. A palavra de Deus é fiel. Eu pedira e acreditava que seria habilitada a falar ao povo.
Escolhi uma parte das Escrituras. Quando me ergui para falar, porém, ela me foi tirada da mente e senti-me impressionada a falar sobre o primeiro capítulo de 2 Pedro. O Senhor me deu especial oportunidade no apresentar o valor da graça de Deus. Pelo auxílio do Espírito Santo, fui habilitada a falar com clareza e poder. Ao fim de meu discurso, fui impressionada pelo Espírito de Deus a estender àqueles que desejavam entregar-se inteiramente ao Senhor um convite para irem à frente. Os que sentiram a necessidade das orações dos servos de Deus foram convidados a manifestar-se. Cerca de 30 foram para a frente. Entre esses achavam-se esposos dos irmãos F, os quais foram pela primeira vez, manifestavam desejo de aproximar-se de Deus. Meu coração encheu-se de indizível reconhecimento pelo gesto dessas mulheres. Pude ver, então, porque fora tão imensamente movida a fazer esse convite. Eu hesitara a princípio, cogitando se isso seria o melhor a fazer. Quando meu filho e eu éramos os únicos, ao que me parecia, a prestar auxílio naquela ocasião. Mas, como se alguém me houvesse falado, atravessou-me a mente o pensamento: você não consegue confiar no Senhor? Eu disse: eu confiarei. Senhor, se bem que meu filho ficasse muito surpreendido de que eu fizesse um apelo assim, em tal ocasião, esteve à altura da emergência. Nunca ouvi falar com maior poder os mais profundos sentimentos que naquela ocasião chamou os irmãos à frente e ajoelhamos em oração. Meu filho tomou a iniciativa e certamente o Senhor dirigiu a súplica, pois ele parecia orar como se estivesse na presença de Deus. Os irmãos F e S também fizeram fervorosa petição, e então o Senhor me deu a voz para orar. Lembrei-me das irmãs F, que pela primeira vez tornavam publicamente posição ao lado da verdade. O Espírito Santo se achava na reunião, e muitos foram movidos por sua profunda atuação. Ao fim da reunião, muitos abriram caminho para a plataforma e, tomando minha mão, pediram com lágrimas que orassem por eles. Respondi de coração: eu o farei. As irmãs F foram me apresentadas e verifiquei que tinham o coração muito brando. A mãe de uma das irmãs que se colocaram agora ao lado da verdade tem sido cruel oponente e ameaçou que sua filha tornasse observadora do sábado, não lhe permitiria entrar em casa, pois a mãe se considerava uma vergonha para a família. A mãe a consideraria, né? A senhora F declarava muitas vezes que jamais se uniria aos adventistas do sétimo dia. Foram criada na igreja presbiteriana e educada na ideia de que era muito impróprio uma mulher falar na reunião e que uma mulher pregar era de todos fora dos limites da propriedade. Ela gostou de ouvir os pastores Daniels e Corliss e achou os pregadores muito talentosos, mas não queria ouvir uma mulher pregar. O marido orara para que Deus arranjasse de tal modo as coisas que ela se convertesse pelo ministério da irmã White. Quando fiz o apelo e instei para que fossem para a frente aqueles que sentissem sua necessidade de chegar mais perto de Deus,
Para surpresa de todos, essa irmã foi à frente. A irmã que perdera seu pequenino disse que estava decidida a não reagir ao apelo, mas que o Espírito do Senhor lhe impressionara tão fortemente e o Espírito não ousara a recusar. Sinto-me tão grata a meu Pai Celestial por seu amor, amorável benignidade em levar essas duas irmãs a se unirem com seus maridos na obediência à verdade. Visitantes não adventistas corresponderam na igreja de Ashfield. Convidei todos quantos quisessem entregar-se a Deus em consagrado concerto e servi-lo de todo o coração a que levantassem. A casa estava cheia e quase todos se ergueram. Achavam-se presente uma posição de pessoas não pertencentes à nossa fé, e alguns deles se levantaram. Apresentei-me ao Senhor em fervorosa oração, e sabemos que tivemos a manifestação do Espírito de Deus. Sentimos que havia sido realmente obtida uma vitória. O chamado especial no colégio de Betcraig. Falei 5 vezes aos auxiliares, à classe de enfermagem, os médicos durante a semana de oração. E estou certa de que minhas palestras são apreciadas. Falei 2 vezes no colégio. Na quinta-feira, o professor W. Prescott desejou que eu fosse lá. Fui, orei, falei à grande capela, cheia de alunos, senti-me à vontade ao falar e apresentar perante eles a bondade e a misericórdia de Deus e a grande condescendência e o sacrifício de Cristo, o galardão celestial, comprado para nós, a vitória, a última vitória, o privilégio que é ser cristão. O professor Prescott ergueu-se e tentou falar, mas seu coração estava perplexo e ele não conseguiu proferir uma palavra por 5 minutos. Apenas ficou chorando perante o povo. Então disse algumas palavras. Estou alegre por ser cristão. Falou cerca de 5 minutos. Depois franqueou a todos falar. Foram dados minutos testemunhos. Mas pareceu-me que precisava ser alcançado um grupo que ainda não havíamos conseguido atingir. Chamamos a vir à frente todos os quantos sentissem que não estavam preparados para a vinda de Cristo e não tinha evidência de sua aceitação por Deus. Penso que toda a casa se emocionou. Demos então oportunidade para todos experimentarem seus sentimentos. Tivemos depois outro período de oração. A bênção do Senhor pareceu atingir os corações. Separamo-nos então em grupos e continuamos a obra por todas horas, mas e o Espírito do Senhor veio de maneira assinalada à reunião. Vários dos que haviam conhecido coisa alguma de uma fé religiosa, incrédulos que vieram do mundo, obtiveram genuína experiência na vida religiosa. E a obra está ainda mais e mais fundo. O Senhor está operando e há de operar, assim que preparemos o caminho para Ele, de modo que possa revelar com segurança seu poder em seu favor. Chamado à frente em São Francisco. Sexta-feira, 21 de dezembro de 1900, fui a São Francisco, onde deveria dirigir a semana de oração. Sábado à tarde falei à igreja, e sem bem que me achasse tão fraca que tivesse de segurar ao púlpito com ambas as mãos para afirmar-me, pedi ao Senhor que me desse forças para falar ao povo, e ouvi minha oração e fortaleceu-me. Tive grande felicidade em falar de Apocalipse 2, de 1 a 5.
o toque profundo do Espírito de Deus veio sobre mim, e o povo foi fortemente impressionado com a mensagem dada. Depois de eu terminar, todos quantos desejassem entregar-se ao Senhor foram convidados a ir à frente. Muitos corresponderam e foi feita a oração por eles. Vários dos que se adiantaram são pessoas que ouviram recentemente a mensagem adventista e achando-se no vale da decisão, que o Senhor fortaleça a boa impressão sobre eles e possam entregar-se inteiramente a Ele. Oh, como anseio ver pessoas convertidas e ouvi-las cantar um novo cântico, isto é, louvor a nosso Deus. Falei domingo à tarde em um grande auditório, muitos dos quais não são da nossa fé. Minha força foram renovada e fui capaz de segurar-me ao púlpito, ficar perante o povo. A bênção do Senhor repousou sobre nós, e veio-me o acréscimo de uma força enquanto falava, como nos sábios que buscavam auxílio espiritual foram chamados à frente, e alegramo-nos a ver a pronta resposta. O Senhor chegou-me muito perto ao buscá-lo em coração. Obra semelhante em cada igreja. Sábado, dia 10 de novembro de 1901, visitei São Francisco e falei em uma igreja cheia de gente que tinham ouvido para ouvir e corações para entender. Depois de eu terminar, o pastor J.E. Colles convidou todos os que desejassem entregar a Jesus irem à frente. Houve pronta e feliz resposta, e foi-me dito cerca de 200 pessoas que foram para a frente. O Senhor se agradaria de dar um trabalho semelhante, feito em cada igreja. Muitos não puderam ir à frente, devido ao estar o salão cheio, mas os semblantes animados e os olhos lacrimosos testificaram de sua determinação. Estarei ao seu lado do Senhor. De agora em diante, buscarei diligentemente atingir mais elevada norma. Resposta na Assembleia Geral de 1909. Meus irmãos e irmãs, busquemos o Senhor enquanto ele pode ser achado. Virá tempo em que os que desperdiçam seu tempo e oportunidades desejariam havê-lo buscado. Ele quer que conservemos nossa linha da razão e no trabalho. Quer que visitemos muitas igrejas trabalhando zelosamente por ele. Quer que organizemos reuniões para que não pertençam à igreja, para que aprendam as verdades dessas últimas mensagens de advertência. Há lugares em que seremos recebidos com prazer e pessoas nos agradecerão por irmos ao seu auxílio. Que o Senhor nos ajude a lançar mão da obra, como nunca antes o fizemos. Vamos aceitar? Erguemo-nos e daremos testemunho de que faremos de Deus nossa confiança e ajudador? Graças te dou, Senhor, Deus de Israel. Aceita este compromisso do teu povo. Põe sobre eles o teu espírito. Seja neles vista a tua glória. Ao falarem eles a palavra da verdade, vejamos nós a salvação de Deus. Amém. Então aqui, já finalizou, né? O capítulo 10. Que o Senhor realmente esteja falando aos nossos corações, que nós possamos aceitar, assim como a irmã Ellen White, né? Ela aceitou a falar, que nós, aqui igual ela pergunta, né? Que o Senhor nos ajude a lançar mão dessa obra como nunca antes o fizemos. Vamos aceitar? Erguer-nos aqui e daremos testemunho de que faremos de Deus nossa confiança e ajudador? Que todos nós, né, que estamos aqui participando desse grupo, né, fazendo
esse compromisso com o Senhor, de estarmos aqui todos os dias às 5 horas, possamos estar com o nosso coração voltado para que o Senhor possa agir inteiramente nas nossas vidas. E quando nós estivermos fracos, né, nos sentindo desanimados, ou até muitas das vezes, igual que a irmã Eliette, né, às vezes quando ela estava se sentindo com algum problema, até de saúde, né, porque às vezes o que atrapalhava ela era alguma gripe, de resfriado, né, que igual ela fala, ou às vezes ela não estava conseguindo ficar em pé, mas ali ela clamava ao Senhor, e o Senhor então prontamente atendia as orações dela, e ela conseguia, né, falar da obra. Então que nós também clamemos ao Senhor quando nós estivermos fracos, porque é tão bom nós termos uma experiência, né, com Deus, nesses momentos em que nós estamos, não vou ler, não vou participar do grupo, não vou na igreja, não vou fazer essa oração que me pediram. O Senhor, Ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Então, se nós clamarmos, Ele prontamente vai atender as nossas orações e Ele vai mandar o anjo mais poderoso que nós precisamos para estar à nossa volta, para nos animar. Porque é tão maravilhoso nós termos uma vida de experiência com Deus. E essa semana eu até cheguei a compartilhar com algumas pessoas que eu tive uma experiência tão maravilhosa que como que o Senhor tem cuidado, né? Mas primeiramente Ele nos inclina a buscar a Ele para nós podermos viver essa experiência. Foi essa semana eu deixo meu carro bem distante lá do meu trabalho. Meu carro não fica perto, porque eu trabalho no Ministério Público de Belo Horizonte. E aí, então, assim, lá perto do meu trabalho, tem estacionamento, mas os estacionamentos são bem caros, né? Porque por ter muitos órgãos públicos lá no Santo Agostinho, então, assim, os estacionamentos, todos os comércios que tem lá são comércios, assim, mais caros. Então, eu deixo meu carro em alguns quarteirões do meu trabalho para não pagar estacionamento, né? Então, ele fica na rua. E aí, então, eu trabalho de 7 às 5 da tarde. De 7 às 17, né? E aí, então, eu deixei lá o meu carro, e aí eu dou carona para duas meninas que elas trabalham junto comigo e vão comigo. E aí, então, uma menina, ela não fechou a porta do carro, que a gente estava conversando e tudo, e aí eu fui para o meu trabalho. E lá, então eu trabalhei, né? Então, o meu carro ficou lá, aberto, de 6h50 e poucos até 5h30, mais ou menos. E nesse dia o Senhor me inclinou tanto a trabalhar ouvindo louvores. E eu coloquei o foninho e fui trabalhando. Eu trabalhei o dia todo, eu tinha que entregar um processo, e então eu estava bem concentrada, mas eu trabalhei o dia todo ouvindo louvores. E aí, enquanto, né, eu louvava, os anjos estavam lá protegendo o meu carro. Quando eu cheguei, meu carro estava aberto e ninguém mexeu no meu carro. Meu carro ficou na rua durante todo esse tempo, e até uma sacola que estava lá no banco de trás, assim, estava lá do mesmo jeito. Então, o Senhor, eu fiquei tão agradecida, né, ao Senhor, eu pude agradecer ao Senhor pelos milagres que Ele tem feito na minha vida, e então, assim, pelas bênçãos visíveis e pelas bênçãos invisíveis. E é tão bom, né, nós vivermos essa experiência com o Senhor nos mínimos, nos pequenos detalhes, né? Eu tenho, louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho bênçãos grandes e pequenas para poder contar, né? De tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida durante todo o longo desses anos, tudo aquilo que o Senhor tem operado na minha vida,
tanto do tumor cerebral, quanto do câncer, quanto dos milagres diários que o Senhor tem feito na minha vida, como esse, né, dele ter guardado o meu carro, de ter ficado ali. Meu carro ficou, é uma rua muito movimentada, que está perto da Raja Gabalha, sabe, que vai para Nova Lima. A Raja é uma rua muito movimentada, e o Senhor, o tempo todo, eu acredito que ele enviou o anjo mais poderoso ali, com a mão dele ali, que fez meu carro invisível, porque antes de sair de casa, eu oro sempre, eu falo com o Senhor, eu falo assim: Senhor, me faça invisível aos olhos das pessoas ruins, das pessoas malignas, das pessoas invejosas. Eu sempre clamo ao Senhor isso sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida dos meus filhos, para que os anjos do Senhor estejam acampados com espada de fogo a defender o meu lar e as nossas vidas. Então, é essa experiência que o Senhor quer. É mais um final de um livro que nós estamos lendo, e que maravilha que foi nós lermos também o livro A Ciência do Bom Viver. Deus falou grandemente ao meu coração no livro A Ciência do Bom Viver quanto à questão da alimentação, porque eu passo muito mal conforme as coisas que eu como. E eu tenho, eu tinha em 2022, eu fiz o exame de sangue e deu pré-diabetes. Então, eu estava lutando contra isso, né? E aí, depois, eu fiz uma cirurgia nesse ano também, foi em agosto, e aí, a partir daí, então, eu pude então, ter que comer só coisas mais naturais, e assim, uma dieta mais com grãos, com muita aveia, com tantas coisas, e o livro, tudo aquilo que iria lendo no livro, assim, em razão, questão de alimentação, eu ia colocando em prática. E aí eu fiz exame nesse mês, e aí eu pude ver que, glória a Deus, foi controlado a questão da glicose. Olha que bênção, né? Então, tudo sem tomar nenhum remédio, foi tudo a partir da mudança da minha alimentação. E eu fico muito feliz, porque Deus vai dando essas experiências que vai fortalecendo a nossa fé. Então, se Ele vai dando instruções, que aqui nós estamos levantando cedo para buscar as instruções do Senhor, né? Aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Se nós, então, nos permitimos ter essa experiência, nós vamos ter. E eu desejo que cada um de vocês aqui tenha essa experiência maravilhosa para poder contar. E se alguém tiver, né, até algum testemunho daquilo que viveu também, e quiser compartilhar conosco, pode compartilhar, nós teremos o maior prazer em ouvi-los, né? Porque Deus, ele está presente nos detalhes, em cada detalhe, e nós todos aqui somos amados do Senhor, né? E é por isso que nós estamos aqui. Foram tantas mensagens maravilhosas que nós ouvimos, e igual, né, foi lendo o livro da Ciência do Bom Viver que me incentivou, né, a ter uma alimentação mais saudável, e eu consegui mudar o quadro, né, de pré-diabetes para estar melhor agora. E também foi lendo esse livro Reavivamento Verdadeiro, o dia que a Cleonice estava lendo, e aí foi o dia que eu vivi essa experiência. Então, assim, né, que bênção, a cada livro que aqui lê, eu ter uma experiência para contar, vocês terem uma experiência para poder contar, né? Conta as bênçãos, conta quantas são vindas da divina mão, né? Deus está com as mãos dele estendidas e com os ouvidos atentos também ao nosso clamor. Então, se alguém quiser compartilhar aí alguma experiência, né, nós estamos abertos, pode nos falar. Se quiser compartilhar agora, pode compartilhar, né? Nós temos esse tempo. Hoje é sábado, é o dia do Senhor, nós não vamos sair para trabalhar, então, assim, é um momento que a gente pode compartilhar essas experiências. Mas se vocês quiserem compartilhar também em outro momento, né, ficará à disposição também, pode compartilhar em outro momento.
Bom, acho que por enquanto não tem, né? Então, nós vamos, nesse momento, nós vamos ajoelhar novamente e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, né, por mais um livro que nós finalizamos e pelas bênçãos dele nas nossas vidas. Senhor Jesus, diante da tua presença, nós nos colocamos, ó Pai. Queremos declarar que as nossas vidas, Pai, pertencem ao Senhor. Queremos declarar, Pai, que nós somos teus. Ó Pai querido, que o Senhor esteja conosco nesse sábado, para que possamos louvar o teu nome, glorificar o teu nome. Ó Pai querido, que possamos viver na intimidade do Senhor. Que o Senhor fortaleça, Pai, as nossas vidas. Fortaleça a nossa fé. Ó Pai, fortaleça, Pai, aquilo que precisa ser fortalecido nas nossas vidas para que possamos viver uma vida, Pai, de intimidade com o Senhor. Que experiência maravilhosa, Pai, nós lemos também nesse livro, Pai. Muito obrigada, Pai, por tantas experiências, de tantos livros maravilhosos que nós temos lido, como a Ciência do Bom Viver e o Reavivamento Verdadeiro agora. Ó Deus, que tem sido tão edificante, palavras edificantes de fortalecimento, sabendo que o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que visita os corações. É o Senhor, Pai querido, que atua tanto querer quanto efetuar. Muito obrigada, Pai querido, porque mesmo às vezes não sabendo como o Senhor Jesus agir, mas o Senhor age em nós, através de nós. Que nós nos permitamos, Pai, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Seja, Pai querido, com cada um aqui do grupo, Pai, para que cada um receba nesse momento, Pai querido, fortalecimento espiritual. Que a Judete receba, Senhor Jesus, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo nesse momento, seja fortalecida no Senhor. Que a Yasmin, Pai, receba uma porção dobrada do Teu Espírito Santo e seja fortalecida no Senhor nesse momento. A Pietra, Pai, receba uma porção dobrada do Teu Espírito Santo e seja fortalecida no Senhor. Que a Carmelinda seja, Pai, também fortalecida no Senhor, que ela receba uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Eu clamo ao Senhor também pela irmã Zimar, para que ela receba uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Fortaleça ela na Tua palavra. Toma a Kate também nas Tuas mãos, Pai querido, que ela seja nesse momento fortalecida, receba uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Ó Pai querido, eu clamo ao Senhor também pela Lena, que ela nesse momento seja visitada pelo Teu Espírito Santo, Pai, recebendo uma porção dobrada. Ó Deus, eu clamo ao Senhor também pela irmã Maria do Carmo. Ó Deus, que o Senhor visita ela nesse momento, para que ela receba uma porção dobrada do Teu Espírito Santo também. Pelo Marcos também, Senhor Jesus. Visita ele nesse momento, que ele receba também, Senhor Jesus, o fortalecimento do Senhor e uma porção dobrada do Teu Espírito Santo nessa manhã. Pai, que nós não continuemos as mesmas pessoas, Pai querido, quando começamos a ler esse livro, quando iniciamos esse grupo, eu sei que não, porque muita obra, Pai querido, muito dos milagres o Senhor tem realizado em nosso meio. Que sejamos cada dia gratos ao Senhor, Pai querido. Que o Senhor nos tome pelas Tuas mãos, nos direcione para que continuemos buscar. Não nos deixa, Pai querido, cair em tentação, mas livra-nos do mal, como diz, Pai, a Tua palavra. Por favor, Pai querido, repreende toda voz do inimigo sobre as nossas mentes, mas que continuemos tendo forças, Pai, para seguirmos avante. Ó Pai querido, estamos praticamente findando um ano de 2024. E nesse ano de 2024, Pai querido, o Senhor falou aos nossos corações, usou de maneira sobrenatural para que nós buscássemos, ó Pai querido, te buscasse às 5 horas. Que nós continuemos, Pai querido, em 2025. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor coloque em prática, Pai, todos os propósitos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse ano de 2025. E que possamos, Pai, que estar preparados para a volta do Teu Filho amado Jesus.
Eu clamo a Ti, entrego as nossas vidas mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos e feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Amém. Bom dia a todos e um bom sábado para todos. Deus abençoe esse dia, cada um. Amém. Amém.